Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria, estamos aqui no nosso 5º dia do nosso jejum de Daniel. Graças a Deus, até que o Senhor tem nos sustentado, então seguiremos aqui não pelas nossas forças, mas pela força que vem de Deus. Amém? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos chamar os nossos anjos da guarda para estarmos conosco aqui, mais esse momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. Vamos aqui à nossa oração de confissão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Hoje a leitura é do Salmo 53, Refúgio de Deus. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de tuas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefícios. Mande Ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envia-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças e flechas. Suas línguas como espadas afiadas. Elevai, ó Deus, no mais alto do céu, e toda a terra brilha a vossa glória. Antes meus pés armaram rede, fizeram-me perder a coragem. Cavaram uma fossa diante de mim. Caiam nela eles mesmos. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Eu vos salmodiarei entre as nações. Porque ao céu se eleva a vossa misericórdia, até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse salmo nos deixa a pergunta, né? Qual é o nosso medo? Qual medo nós temos? Se buscamos abrigo à sombra das asas de Deus, até que a tormenta passe. Deus, que cumula de benefícios, Ele manda auxílio do céu para nos salvar. Então, qual medo eu terei? Né? Elevai, ó Deus, nas alturas do céu e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Que a glória de Deus possa brilhar sobre essa terra através também de mim e de você, que somos chamados à santidade, mas que, acima de tudo, somos imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, devido à correria e à loucura deste mundo, nós esquecemos disso. Então, buscar esse auxílio nas asas de Deus, isso que a gente está fazendo agora, buscando esse auxílio nas asas de Deus, é não temer mal algum, porque o Senhor vai nos proteger até que a tormenta passe. E Ele vai cobrir de confusão os nossos inimigos.
E aqui, olha que bonito, né? O refúgio de Deus, o Salmo de Davi, o Cântico de Davi. Estou no meio de leões, que devoram os homens com avidez. Quantas vezes nós nos sentimos assim, no meio de leões? Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas como espadas afiadas, né? Que nós encontramos esse refúgio em Deus. E aqui Davi, nesse salmo, estava sendo perseguido, né? E nós sabemos que o Senhor Deus o livrou de tudo. Amém? Então vamos hoje, né, nesse momento aqui, entregar o nosso dia de jejum, oração, esse dia do Senhor. Né? Todo dia eu estou colocando um ato concreto dos nossos dias de jejum, e hoje o ato concreto é adorar Jesus. Então nós já estaremos, né, na casa do Senhor, que possamos chegar um pouquinho antes, ou ficar um pouquinho depois, só simplesmente adorando nosso Senhor nesse dia, que é um dia para Ele, foi feito para Ele, é o dia do Senhor. Que possamos entregar o dia de hoje, entrego a Deus esse dia, que possamos colocar aqui as intenções que cada um de nós traz no nosso coração, mas que também possamos, né, pela nossa conversão, pela conversão da nossa família, pelos que sofrem, pelos que não creem, pelos doentes, pelos mais necessitados, pelos nossos familiares que estão precisando desse refúgio nas asas do Senhor. Nós sabemos que quando estamos em Deus, com Deus é diferente. Então, imagino como deve ser a vida de quem não busca Deus, né? A dificuldade. Que nós possamos, pelos presos, pelos oprimidos, pelos que sofrem nesse momento, tantas pessoas sofrendo, né? Que possamos jejuar, fazer penitência, oração para todas essas almas que precisam tanto dessa luz, né? Que Deus está colocando tantas luzes na nossa vida nesses dias, que nós possamos, através dessa nossa oração, os anjos de Deus possam levar essa luz, né? Abrir os corações. Então, Senhor, não olhe para a nossa pequenez ou incapacidade. Venha ao nosso socorro, atender a nossa súplica, por misericórdia, e perdoe os nossos pecados. Coloque aqui a intenção que você traz no seu coração. Como a gente estava no primeiro dia, né? Falando que tem demônios que só são vencidos através do jejum e da oração. Que nós possamos alcançar essa graça, né? Através desse refúgio que estamos buscando nesses 21 dias nas asas de Deus. Amém. Senhor, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pela intenção que trazemos nos nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Amém? Entregamos então, oferecemos, tão simples, né? Aparentemente, o início do nosso dia, é claro que as batalhas, elas acontecem ao longo do dia. Por isso, Deus fez brotar no meu coração esse desejo da gente aproveitar esse tempo para colocar luzes sobre nós a respeito dos pecados, né? Ontem aquele salmo tão profundo fez eu refletir tanto no meu coração, colocou no meu coração assim: Deus, Ele acumula de benefícios os justos, os humildes, os mansos, os pacificadores, né? E quanto o pecado nos bloqueia, né, de receber as graças de Deus. Ele não vai dar nada que nós não sejamos capazes de suportar. Por isso que a gente precisa se preparar. E aqui os nossos estudos, né, nós vamos continuar aqui refletindo um pouco mais. Ontem nós fizemos um exame de consciência para ver se a gente, como nós estamos nesse pecado, né? E só para a gente colocar luzes.
E agora a gente vai refletir um pouco mais, porque existe um conceito de Santo Agostinho, eu anotei aqui, que ele explica isso, que temos aquela memória inconsciente dentro de nós do ato da criação. Antes do pecado original, nós temos essa memória de vivermos em plena paz, uma união original com Deus, antes do caos. Nós temos essa memória, por isso que nós temos esse anseio pela paz, né? Mas a verdadeira paz, ela exige um comprometimento nosso, constante, diário. E não deixa de ser uma busca pela virtude da ordem também, tá? Ela nunca vai cessar, nunca vai acabar. Eu arrumo essa sala aqui hoje, amanhã eu vou ter que arrumar de novo. Eu varri a casa, eu tenho que varrer amanhã de novo. Eu ensinei hoje, né? Ali, amanhã eu vou ter que trabalhar de novo, né? Então, ela não vai cessar nunca a ordem essa virtude. Mas é só nela que nós iremos enfrentar a paz, a verdadeira paz. Na verdade, a paz, a preguiça, na verdade, quando nós pecamos, através do pecado da preguiça, ela vai frustrar a nossa habilidade, que nós temos esse anseio, sabe? Nós temos esse anseio pela paz, ela vai nos frustrar, porque a preguiça, olha só que forte, a preguiça, ela é a paz falsificada por Satanás. Então, olha que profundo isso, bem diferente da verdadeira paz. A verdadeira paz, que é a harmonia que existe de todas as coisas, é só depois que eu resolvo alguma coisa. Então, por exemplo, eu, falando sério agora, eu tenho um trabalho para entregar. E eu tô, assim, num tempo muito... acumulou muitas coisas, eu compartilho com algumas amigas, né? Eu tenho essa semana de Nossa Senhora, né? Eu tenho algumas missões aqui, eu tenho o compromisso do jejum de Daniel, temos um casamento também, que é uma missão também, ajudar, auxiliar ali, né, com as coisas, e eu tenho muitos trabalhos nos meus cursos para entregar, então, pensa, eu não vou alcançar a paz enquanto a sensação, sabe, de dever cumprido, eu cumpri esse dever, que eu me comprometi na quinta-feira com os peregrinos de Nossa Senhora, eu cumpri o meu dever desse trabalho no casamento, eu cumpri o meu dever no meu serviço, as coisas que eu tenho para entregar essa semana, eu cumpri o meu dever no meu lar. Eu só vou alcançar essa verdadeira paz quando eu tiver a harmonia dessas coisas que estão aqui na minha cabeça. Que eu sei que eu tenho essa responsabilidade. Essa semana vai ser uma semana muito intensa para mim. Então, eu não vou alcançar a paz se eu simplesmente, deixa, vou ficar aqui descansando um pouco, vou assistir um filminho para eu relaxar. Não, a minha cabeça vai ficar a mil. Então, essa preguiça, ela é uma paz falsificada por Satanás. Porque você verdadeiramente não vai sentir paz. Eu só vou sentir essa verdadeira paz quando a ordem de todas essas coisas que eu tenho para fazer durante essa semana acontecer, né? Tudo passar e eu vou tipo assim, nossa, eu cumpri a minha missão para essa semana. Então, depois que você vence o obstáculo e você supera, aí sim você vai ter esse sentimento de paz, sabe? Só assim. E a paz, gente, essa paz, ela é sacrifício. E Satanás mostra o contrário, que é sombra e água fresca, né? Que eu tenho que ficar descansando, vou pegar uma rede, eu tenho rede aqui em casa, e vou ficar descansando na rede. Isso é o que Satanás me promete, essa paz. Só que o tanto de problema que eu vou adquirir porque eu me comprometi com coisas, né? Eu tenho meu comprometimento. Nós queremos provar o fruto da paz, mas não queremos sacrifício. Olha que forte isso. Nós não queremos o sacrifício para conquistar. É fácil para o preguiçoso também cair no pecado da gula, porque ele quer facilidade, né? A facilidade da vida. Então, olha aqui a definição de preguiça, né? O homem renuncia à sua dignidade de ser aquilo que Deus sonhou. Então, o que Deus tem para Maiara? Quantas missões Deus tem para mim? Quantas obras? Quanta contribuição? Nós não estamos aqui a passeio, definitivamente. Eu acho que nós chegamos num determinado momento da nossa vida, né? Que nós já descobrimos isso, não estamos aqui a passeio. Então, o que Deus sonhou para Maiara? O que Deus sonhou?
eu não vou ser aquilo que Deus sonhou para mim, por causa do homem, dessa definição de preguiça, né, que fala que o homem renuncia à sua dignidade em Deus. Né? Fulton Sheen, olha que forte. Fulton Sheen fala assim, que a preguiça é centrada no ego, é uma tentativa de fugir das responsabilidades sociais e espirituais. Na tentativa de que alguém faça isso por mim. Nossa, seria tão bom se alguém viesse aqui e lavasse tudo que precisa ser lavado aqui em casa para mim, né? A pessoa fizesse tudo o que precisa fazer, né? Organizar, fizesse meu trabalho, do curso. Olha só, é uma tentativa de que alguém cuide das minhas coisas. No fundo, queremos que alguém faça o trabalho pesado, sabe? Trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Que eu quero sombrear a grafesca. A pessoa preguiçosa desiste de ser quem Deus sonhou para ela. Então, olha que forte aqui, né, no livro, ó, livro Deuses Feridos, eu até grifei. A preguiça é o pecado capital que frustra a habilidade de satisfazer o anseio pela paz. Né? A gente fica frustrado. Então, a preguiça é o pecado da indiferença, de escolher não tentar melhorar a relação ou a situação, de ser injusto ou tóxico. Quer seja porque eu considero que fazer algo seria difícil demais, ou porque eu simplesmente não estou disposta a agir. Então, dá preguiça, né? Mas a gente tem uma virtude que é o remédio, que é a virtude da diligência. Eu já vou falar para vocês amanhã sobre isso. Ao passo de que a paz é a harmonia de que existe porque um problema foi resolvido. Pensa a paz, quando eu cumpri essa missão minha de quinta-feira, de quinta para sexta, a paz, a verdadeira paz que eu sentirei no meu coração, mas essa verdadeira paz foi fruto de muito sacrifício, gente. Só eu sei como será os sacrifícios que eu irei, como tudo na nossa vida. Então, olha que lindo, eu vou ter a verdadeira paz apenas com o fruto do sacrifício. Não como Satanás fala, sombra e água fresca. O que eu quero é sossego, né? Tem várias músicas que falam sobre isso. O que nós queremos literalmente é sossego, né? Mas esse anseio pela paz que eu e você nós temos não será saciado, tá? Eu vou sentir essa paz quando eu cumprir essas missões ao longo dessa semana e eu vou compartilhando aqui com vocês também. Então, a preguiça é a tentativa de eliminar a tensão, o conflito e as complicações. Então, eu saio pela tangente o tempo todo, simplesmente fechando os meus olhos. A preguiça é o pecado de não se preocupar com as pequenas coisas e acabar se decidindo que quase tudo está incluso nessas pequenas coisas. Então, eu vou falar assim, né? Quando eu vivo fora daquilo que Deus sonhou para mim, é como se eu tivesse assim, eu tô aqui a passeio, entendeu? Eu tenho que viver para mim, ser feliz. Eu não preciso ser santo. Não preciso não. Basta eu não matar, não roubar, não fazer mal para ninguém. Basta isso. Eu não preciso de muito. Mas São Tomás de Aquino diz, preguiça é no fundo uma tristeza da pessoa, é uma tristeza que a gente tem em pensar assim, eu não vou conseguir não vai dar para mim, não vou conseguir ser santo, não dá. É melhor eu nem tentar, certo? Olha só como o inimigo é astuto. Deus inspira, Deus vai lá e te inspira assim, né? Vai lá, dá mais atenção pro seu filho. Vai lá, fica mais com ele. Vai lá, ajuda o próximo. Vou dar um exemplo, né? Eu estou ao lado da igreja aqui. E nós moramos perto da Dutra, que é caminho para Aparecida. E o ano passado eu me mudei para cá, faz um ano, exatamente um ano. E eu estava assim, sem móveis ainda. E aqui na igreja, os peregrinos pousaram aqui na igreja e lotou e acabou a água e foi muito difícil. Aí eu até recebi dois peregrinos da minha família aqui para tomar banho aqui, mas eu não tinha organizado nada, né? Eu não tinha pensado nisso ainda. E no outro dia o padre falou assim: que vergonha, hein? Não teve um vizinho aqui da comunidade, teve um só que falou: pode vir tomar banho na minha casa. Foi eu e mais um, né? Os outros, que vergonha, hein? Olha, e aquilo mexeu comigo, sabe? Falei, nossa, que vergonha. Deus não me colocou aqui à toa. Eu não estou aqui a passeio. Deus não me colocou ao lado da casa de Deus a passeio.
entendeu? Então Deus me inspirou ali. Ó, Mayara, eu vou te dar um jeitinho ali, eu vou te colocar ali. É, você tem esse contato com o peregrino? Olha lá, você já tem uma prima, você já tem um tio, acolha aí na sua casa, né? Não custa nada, faça o bem. Olha só, eu te ajudando, você ser uma pessoa melhor. Acolher. Lembra nas bem-aventuranças, Jesus, uma passagem que Deus fala assim, né? Que essa mexe muito comigo. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive, não, eu precisei de repouso e você me acolheu. Bendito filhos de meu pai, né? Eu te reconheço. Vem, quando chegar lá no céu, Deus vai falar: benditos filhos de meu pai. Então quer dizer, eu tive fome e me deste de comer. Você acolheu um dos meus, né? Um peregrino que estava a caminho. Aqui é a caminho de peregrino. Começa esse mês aqui, a Dutra fica cheia de peregrinos, né? Nós já fazíamos um trabalho voluntário, sempre fizemos, desde que nós nos mudamos para a nossa cidade, de ajudar nas tendas na Dutra. Mas olha só, Deus me dando sinais, me dando dica, ó Marinha, vai lá, eu tô te ajudando, vai lá, aumenta a sua virtude, né? Aumenta aí, ó, faz um aí, né? Eu tô te dando, Deus te inspira, vai lá, Mayara, faz. Fica aí, né? Ajuda o próximo, acolha, dá uma palavra amiga para um irmão, né? Olha aqui uma missão para você tem esse chamado. O Espírito Santo vai nos instruir. Só que nós temos que ser humildes e estarmos atentos, né? E entender que não é a Maiara, é a graça de Deus que está sobre mim. Então, se eu receber algum elogio, não é sobre mim, entende? Eu simplesmente, como eu descobri que eu não estou aqui a passeio e Deus me inspirou para eu ser imagem e semelhança dele, aí eu vou e faço isso na vida de alguém. Mas não é a Maiara. Maiara, jamais faria tudo essa loucura que será essa minha semana, porque Maiara, sozinha, eu estaria no fim mais ainda nessa preguiça, no pecado, né? Então a nossa meta, gente, ela é alta, a nossa meta não é baixa, não. A nossa meta, lembra que é vertical, é seguir Jesus, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, não é? E eu até separei algumas passagens bíblicas aqui para a gente refletir bastante, né? Porque as promessas de Satanás são inúmeras, né? Não se preocupa não, deixa, o padre nem vai lembrar de você. Ele vem aqui em casa às vezes. Eu já até falei com ele que é para não perder a oportunidade, porque eu sei que ele vai me lembrar depois quando ele vier aqui de novo, né? Que às vezes ele vem aqui em casa tomar café conosco e ele vai, e aí, deu certo, né? Eu já sei, né, como eu posso errar, eu já fico me precavendo. Deus fala para nós, olha, eu não vou dar a paz que o mundo te promete, mas não se preocupe seu coração. Com Deus você não precisa se preocupar. Então, Mayara, eu tenho que todo dia voltar. Mayara, não se preocupa, vai dar tudo certo, porque assim, Deus vai dar o que eu preciso, vai prover o que eu preciso. E Ele já está provendo, sabe? Já chegou algumas coisas aqui em casa. Ele vai te dar a paz que vem dele. E no último encontro de Jesus com os discípulos, ele disse assim, ó, eu digo-lhes essas coisas para que tenhais paz. No mundo, há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, na última ceia, Deus vai lá e fala com os discípulos. Ele fala muitas coisas e os discípulos ficam chorando, muito assustados ali na Santa Ceia. Eles ficam assim, apavorados, na verdade, mas Deus fala, não falo isso para que vocês se preocupem, mas sim que vocês tenham a paz. Aí lá em João, no livro de João, ele fala, né, que Deus falou, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Gente, Deus é uma promessa, dou-vos a minha paz. Não é a sua, não é do vizinho, não é das coisas desse mundo. É a paz que vem de Deus. Deus vai dar essa paz para nós. Jesus nos dá a paz, Ele já nos oferece, certo? Então, já é o contrário das promessas de Satanás. Então, que tenhamos isso no nosso coração. Não é as nossas forças, né? Esse nosso anseio pela paz, cometemos o pecado da preguiça, tá? Porque nós queremos sossego, sombra e água fresca.
E grava isso, gente, que para mim foi muito forte. O fruto, colher o fruto da paz, ele só vem com muito sacrifício, tá? Então, se está sacrificante para você, você está no caminho. Porque pensa em nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o quanto ele suou sangue. E ele fala, eu vos deixo a minha paz. Não a paz do mundo, mas a minha paz. Ele sempre falou sobre a paz para nós, né? E a vida dele nunca foi pacificadora. Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos para uma alma muito medíocre. Nós caminhamos na mediocridade e assim, tá bom, eu não matando, não roubando, não fazendo nada de mal, tá bom aqui, ser santo eu não vou conseguir mesmo. Isso é ser medíocre. Deus não sonhou isso para nós, tá? Sim, é difícil? Sim. Teremos aflições? Sim. Tenha bom ânimo. Deus já falou. Eu venci o mundo, certo? Porque não é com as nossas forças. Lembra aquele salmo que a gente leu? Uns colocam as suas forças nos carros, outros nos cavalos. Mas tu, eu e você colocamos a nossa força no Senhor. Então, essa semana que inicia, né? Hoje, com o dia do Senhor, Deus vai nos acumular de uma força. Eu vou até dar um testemunho aqui para vocês. No dia de Santa Teresinha, foi o dia que nós começamos aqui, eu acordei muito cedo, e é o dia mais puxado da minha semana, foi o dia que a gente começou aqui, e eu precisava muito, queria muito ir na missa de Santa Teresinha, sabe? Muito mesmo, era um desejo do meu coração, e minha amiga também, e nós fomos. Só que assim, eu estava muito cansada mesmo, porque foi um dia muito puxado. E eu quase não fui, sabe? Quase não fui. Mas eu falei assim, Deus, eu só preciso da sua graça sobre mim para eu conseguir. Eu, Maiara, aqui já estou prostrada. Mas eu quero ir hoje na casa do Senhor e celebrar o dia de Santa Teresinha e tudo mais, né? E eu pedi muito para Deus, sabe? Porque eu não estava me aguentando no final do dia. E eu sabia que outro dia ia ser mais puxado ainda. Então eu fui com muito sacrifício, gente, só eu sei. E aí, como Deus é. Nossa, cadê? Como Deus é lindo, né? Ah, alguém tirou daqui. Ah, tá aqui. Como Deus é lindo. Gente, teve um sorteio. É um amor que constrange, né? Porque no sorteio, no final, começou a sortear, e nada. Aí, no último número, eu já, tipo, já tava conversando com a minha amiga assim, outro assunto. Aí falou o meu número, sabe? E eu fiz assim pra ela, sou eu? Ela é. Aí eu ganhei a imagem de Santa Teresinha, sabe? E eu nunca ganhei nada, né? Nossa, como o Senhor nos constrange, né? Além do Senhor me dar força, gente, eu fiquei tão bem, eu fiquei assim tão renovada, minhas forças foram tão renovadas, eu pedi, sabe? Uma coisa tão boba, tão assim, Deus me dá força, eu preciso ir, só que eu não consigo. Eu, Maiara, precisaria dormir 8 horas da noite agora. Não vou conseguir dormir às 10 da noite. Mas eu quero muito ir na casa do Senhor. E assim, eu fui renovada, as minhas forças foram renovadas. Então, vamos começar. Eu não tinha esse grande